Podteles de hoje vai até o município de Navegantes. Estamos recebendo aqui nos estúdios do Podteles o ex-vice-prefeito de Navegantes, atual vereador, é pedagogo e também bombeiro militar. Quanta coisa, hein? Quem é o nosso entrevistado, Diógenes? Nosso querido vereador Van Carlos. Estou. Coisa linda. Nome Prazer. difícil, nome difícil, né, Diógenes? Não. É que ele é diferente, é com W. Isso, é. Não é qualquer van. Não. Não, a van inteira. Exato. Querido, prazer te ter aqui. Fica aqui o Obrigado. a nossa lembrancinha, como de costume. Para tomar bastante café em Navegantes. Você pode abrir aí e ver o seu outro presentinho, uma caneca personalizada, no teu Obrigado. nome. Quando estiver lá no teu gabinete, Muito obrigado. num ambiente meio difícil, toma uma água, um café, Com vai dar uma certeza. refletida e lembrar do nosso bate-papo Com aqui. certeza ele vai ficar no local de destaque no nosso gabinete. Opa! Enfim, querido, eu queria que tu te apresentasse. É um prazer te estar aqui, mas que tu te apresentasse a tua trajetória, o que tu tem feito aí, quem é você e qual é os teus projetos futuros. Diógenes, o Van Carlos é nascido em Ilhota, né, a nossa capital nacional da lingerie, da moda Opa. íntima, né? E eu venho de uma família de agricultores. Até os 18 anos eu trabalhei na roça com meu pai, com meus tios. E desde criança eu sempre tive um sonho de servir as Forças Armadas. 18 anos, com 17 anos, na verdade, fiz o meu alistamento militar. Com 18 anos fui para o Exército Brasileiro, servi 1 ano e 27 dias, né? O Exército é tão marcante que tu não esquece nem os dias que tu permaneceu lá dentro. E após isso, eu saí de baixa no Exército e prestei concurso no Bombeiro Militar em 91. Passei no concurso para soldado em Blumenau. Em 93, passei no concurso para sargento. Trabalhei até em 1997 no grupamento de busca e salvamento aqui de Florianópolis, esse quartel que fica ali próximo à Ponte Ercílio Luz, e consegui transferência para Itajaí, e de lá eu segui minha carreira até 2019. Aí cheguei à graduação de subtenente, completei meus 30 anos de carreira militar, né, e fui para a reserva remunerada. Ah, que legal. Posteriormente, recebi o convite para ingressar na política, e o meu primeiro pleito foi já na condição de vice-prefeito do município de Navegantes. Tu foi vice-prefeito do prefeito Liba? Isso, exatamente. Né? A primeira, naquela época, o Liba era democrata e eu era PSL. E tu imagina, duas pessoas, o Liba é um empresário, eu militar da reserva. E assim, duas pessoas que nunca tivemos uma trajetória política. Mas dois outsiders. Exatamente, né? E só que Navegantes ansiava por mudanças. Sim. Eles acreditaram, né, na nossa chapa, na pessoa do Liba e do Van Carlos, e fomos agraciados, né, pela bênção do nosso glorioso Deus. Ganhamos as eleições e realmente estamos transformando Navegantes. Tanto que hoje Navegantes já se configura na 14ª economia do estado de Santa Catarina. Nossa. É óbvio, né, Diógenes, que o porto tem um fator relevante. Sim. O aeroporto, né? Sim. Porque poucas cidades do Brasil possuem um porto, aeroporto, e especificamente o nosso porto, o primeiro porto privado do Brasil, a Portonave, é de Navegantes. E Navegantes, além disso, tem um polo pesqueiro muito forte, a exemplo de Itajaí. A construção naval também é muito forte, né? Nós temos estaleiros americanos, temos estaleiros noruegueses, holandeses de Singapura, e querendo ou não, isso movimenta também muito, né, a economia do município. Mas a vocação do município de Navegantes hoje é o modal logístico. Sim. Em virtude do porto, do aeroporto, a movimentação de carga é muito forte.
e isso está impulsionando muito a economia, não só de Navegantes, como também da nossa região toda. Sim, o Porto, eu tive uma passagem pelo Porto de Imbituba, que é um porto diferente é um porto público, né? Sim. Eu trabalhei na SCPAR mesmo, na administradora, mas eu tive um contato e aí se abriu um universo, né? O Porto, ele traz um benefício muito grande para a cidade, né? O Porto em si é bem trabalhado e uma geração de emprego enorme, né? E sendo privado ou público, né? Traz. Teve me parece que tu participou daquele período que o Porto de Itajaí, estava na condição de vice-prefeito, eu acredito. Como é que foi lidar ali com essa questão que de alguma forma influenciou ali no Porto e influenciou na cidade ali, eu acredito. Como é que foi aquela situação do Porto de Itajaí, aquele período que ele até ficou um bom tempo parado, né? E agora retomou, né? Acredito que em que pese ser o Porto de Itajaí, isso de algum modo era prejudicial ali para a cidade. Exato. O Diógenes, é óbvio que o fluxo de movimentação de containers em Navegantes aumentou significativamente. Mas, assim, querendo ou não, prejudica. A gente sabe da importância do Porto de Itajaí. E querendo ou não, beneficiou o município de Navegantes, também impactou negativamente. Porque aumentou o fluxo de caminhões e de movimentação de carga em Navegantes. E conversando, né, com os administradores do Porto de Navegantes, em média, Diógenes, ultrapassava 2.000 caminhões por dia dentro da Portonave. Então, tu imagina o fluxo de 2.000 caminhões. Isso não afetou drasticamente Navegantes, por justamente Navegantes já ter a estrutura, a sua via portuária consolidada, né? É uma vantagem que Navegantes tem em relação a Itajaí, porque Itajaí tu és obrigado a cortar, bem dizer, 3 bairros até chegar ao porto de Itajaí. E querendo ou não, os caminhões eles ficam compartilhando o mesmo acesso com os veículos, né, normais ali. Então, querendo ou não, né, isso afeta, né, a mobilidade urbana da cidade. Sim. E Navegantes já tem essa estrutura pronta, que basicamente ele sai do porto, já pega a via portuária, que dá no máximo 12.000 metros, já está na 470 e ali ele segue o destino dele. Sim. Mas realmente, assim, a gente não pode analisar micro, e sim no macro. Sim. Então, esse período, né, eu não vou entrar no mérito das questões, né, Maurício, sim. O porquê Detalhes, que o Porto ficou fechado ou não. Isso aí, muito, né? Mais a consequência. Exatamente. Mas, assim, esse período de fechamento ali realmente prejudicou a região num todo, né, a falta de operação da movimentação de contêineres no Porto de Itajaí. Realmente, assim, Navegantes, ela não saiu ganhando, né, apesar da movimentação, mas realmente, se a gente analisar no macro, né, foi um prejuízo enorme para a nossa região esse período que o Porto de Itajaí ficou fechado. Eu fiquei curioso. Por que esse upgrade agora de vice-prefeito para vereador? O que aconteceu? Por que da decisão? Por que dessa decisão, né? De sair de vice para vereador? Diógenes, isso aí foi uma decisão muito pensada. Né? Foram dias refletindo, analisando o cenário político e a conclusão que eu cheguei foi a seguinte: o vice-prefeito, eu costumo até brincar fazendo essa comparação. Ele é o jogador reserva do time de futebol. Sim. Enquanto o titular joga, você é banco. Sim. E o Van Carlos, ele queria assumir um papel de protagonista na política navegantina. Entendi. E te falo mais. Eu quero ter minha ascendência política através dos meus méritos. Não porque eu fui apadrinhado por um candidato, por um
por um outro gestor público, né? Ou cresci na sombra de outro. Uhum. Então, o que eu quero que o eleitor navegantino, ele realmente ele conheça quem é o Juan Carlos, quais as propostas que eu tenho para o município, o que eu desejo para Navegantes. Então, essa foi o ponto culminante onde realmente eu bati o martelo e tomei decisão. Não, eu vou partir para a vereança, porque na Câmara de Vereadores eu tenho a tribuna, eu tenho meu espaço onde eu posso me manifestar, onde eu posso apresentar meus projetos, apresentar o meu trabalho e oferecer, né, todo esse serviço em prol da comunidade navegantina. Olha, que legal. Porque normalmente as pessoas, a gente não é tradicional isso, né? Muita gente acha que isso é um caminho inverso. Claro que cada um tem um objetivo que tu já trouxe aqui. E como é que tem sido aí essa diferença, né, de vice para vereador? Como é que tu tem lidado? Como é que tem sido teu dia a dia? Quais são teus objetivos aí enquanto vereador? Qual é a tua pauta, literalmente? Bom, Diógenes, assim, vamos começar nesse período de transição, Sim. né? Eu me adaptei muito rápido no legislativo. E essa bagagem de 4 anos no executivo me trouxe muita experiência para tratar desse assunto dentro da Câmara. Porque muitas vezes tu que só convive no legislativo, muitas vezes tu não tem esse pleno discernimento como é que a máquina funciona dentro do Sim. executivo. Então eu estou vindo para o legislativo com essa bagagem, Sim. com todo esse conhecimento e muitas dúvidas que às vezes paira, né, durante as sessões, eu solicito a palavra e várias situações eu já consegui esclarecer dúvidas pertinentes no decorrer da sessão, justamente através dessa vivência que a gente teve no executivo, né? Legal. E estamos trabalhando, o Diógenes. Mas assim, quando eu me elegi, uma das minhas principais preocupações era justamente montar esse time que iria trabalhar comigo Sim. dentro da Câmara. E um dos pontos principais que eu não abriria mão era justamente ter uma pessoa com formação jurídica no meu gabinete, full time comigo, me assessorando. Então, isso foi uma das primeiras prioridades, né? Hoje eu tenho a doutora Renata Monteiro, né, que está ali comigo, e porque isso para mim, ela me dá grande confiança, porque eu chego com a ideia, né? Porque a função do vereador é essa, Diógenes. Ele está na rua, ele está convivendo com o munícipe. E a gente identificando os problemas que estão na comunidade, né, os projetos começam a florar. Eu trago para o gabinete, eu centro com a minha equipe, né, onde tem a doutora Renata, onde tem o meu chefe de gabinete, o André Figueiredo, o nosso estagiário, o João, né, que está fazendo aí a administração pública. Em conjunto, a gente começa a debater. E esse debate, essa construção desse projeto, o debate dessas ideias é importante porque eu sou um militar. Eu tenho a doutora Renata com a visão de direito. O André, ele foi um surfista profissional, então ele foi conhece as praias, né? Ele conhece a praia, ele correu, da nossa região, ele foi o primeiro a correr o circuito mundial, então ele tem essa vivência não só da região, mas do Brasil e do mundo. E nós temos o João, que é um jovem. Então, essa visão da juventude é muito importante. Então, tu vê como o meu time é mesclado, que a gente começa a debater um determinado assunto com vários olhares diferentes. Entendeu? Então, a construção dos nossos projetos tem sido muito positiva e eu só tenho a agradecer, né, por realmente Deus ter me abençoado, montado esse time e estamos ali trabalhando, desenvolvendo os projetos,
sempre visando, né, a coletividade, né, sempre visando o bem para o nosso povo navegantino. Show, show. Juan Carlos, em pouco tempo de vida pública você conseguiu ter um raio-x da máquina pública de navegantes, né? Como é que foi a prefeitura que você encontrou e agora a Câmara de Vereadores? O que que você vê, o que que você consegue perceber das duas estruturas e dos dois poderes, né? Sim. Bom, Maurício, é muito importante a tua pergunta, porque eu moro em Navegantes desde 93. Como eu nasci em Ilhota, em 93 eu casei, fixei residência em Navegantes, Escolheu Navegantes. construí a minha família em Navegantes e hoje, né, eu sou nascido em Ilhota, mas navegantino de coração. E realmente assim, Maurício, em 2019, quando eu assinei a reserva remunerada no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina, o meu desejo foi se mudar de Navegantes, porque eu não conseguia entender uma cidade com um grande potencial que tem Navegantes e a cidade não ia para frente, meu. Não ia. A má gestão da máquina pública era incrível. E surgindo o convite para a gente entrar nessa vida política com pessoas capacitadas que realmente queriam o bem para Navegantes, o Diógenes, foi um trabalho intenso. Meu. Só um exemplo para a gente ilustrar aqui para todos que estão nos acompanhando. Quando nós ingressamos na máquina pública, na gestão, Navegantes, para tu abrir uma empresa, tu levava 6 meses para constituir uma empresa em Navegantes. Meu Deus. E isso foi um trabalho intenso que foi juntamente, né, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e porque vocês sabem que esse processo não é tão simples. Sim. É um alinhamento de várias leis, né? Aí nós podemos citar o tributário, normas de segurança contra incêndio, vigilância sanitária, dentre outras, né? E hoje, Navegantes já é a 8ª cidade mais rápida para tu constituir uma empresa no Brasil. Estamos falando do nível de Brasil, entendeu? Microempreendedor individual, em horas, tu já emite nota fiscal. Tu abre a tua empresa, tu já emite nota fiscal. O que isso reflete para o empresário? A segurança jurídica. É isso que os nossos empresários precisam para poder investir no município. Então, eles estão vendo ali que a administração pública, ela realmente está proporcionando condições para qualquer empresário, seja do Estado, seja do Brasil, ou seja de qualquer parte do mundo, invista em Navegantes, porque realmente agora existe uma gestão que está em prol do município da nossa cidade. Que legal. Como é que é a tua relação com o prefeito? Agora tu não é mais vice, tu é o vereador. Acredito que é baseada, né? Desconheço a política local, peço perdão, mas como é que é a tua relação com ele como vereador? Não, muito boa, muito boa. Como te falei, foi uma decisão tomada por mim. Sim. E União Brasil, hoje, ele é base de governo, né? O prefeito hoje o Liba, ele é do PSD. Sim. Então, a União Brasil tá junto na base do governo. Tanto que das 10 cadeiras que nós temos hoje na Câmara de Vereadores, 8 são da base. Nossa, bastante. A oposição só conseguiu colocar dois vereadores, né? O prefeito se elegeu com mais de 80% dos votos válidos na eleição. Então, realmente, a gente, através desses números, nós podemos demonstrar para a população e para todos que estão ouvindo que realmente o povo aprovou a gestão de Ivan Carlos. Legal. E realmente, né, aquele povo que considerava o Van Carlos, os cavalos azarão, né, ganhamos a corrida e realmente a gente conseguiu apresentar um projeto que realmente Navegantes
iria se destacar no cenário, Uhum. porque, né, o Maurício já deve ter escutado essa piada. é, Navegantes sempre é tratado como um puxadinho de Itajaí, Uhum. né? E hoje Navegantes ela está se posicionando num protagonismo, Uhum. da nossa região e principalmente agora no cenário estadual. Tanto Nossa. que na última gestão aprendeu tanto com Itajaí que o principal secretário foi para Itajaí, né? Então, Exatamente. inverteu a lógica. O nosso, Era sempre o contrário, vocês lançaram uma nova o moda. nosso secretário de Tá Desenvolvimento lá. Econômico, que era de Rodrigo, Navegantes, tá lá em Itajaí agora. o Rodrigo Silveira, Advogado hoje também. está Sim, junto com o exatamente. prefeito Robson, Sim. lá em Foi a Itajaí. grande marca da gestão, né? Exato, assim, Maurício, só para Agilidade, né? isso, até para a gente complementar esse assunto, o Liba, ele teve esse discernimento, né? Esse time de secretários que trabalhou com nós nessa gestão foram todos secretários técnicos. Não houve nenhum secretário por indicação política ou por exercer um cargo político. Então, realmente foram secretários altamente qualificados de cada pasta, onde, né, cada um contribuindo com a sua experiência, com a sua expertise, né, apresentou esse resultado que hoje é Navegantes. Entendi. Mas, desculpa, tá? Eu não tô querendo insistir. Mas me parece que tu tem interesse agora de ser candidato nessa próxima eleição. Não sei se tu avalia essa possibilidade. Que tu é um cara que está buscando protagonismo e ter entrega, né? E cada eleição é um desafio. Mas não seria um caminho, vamos dizer assim, em tese, mais fácil tu continuar confortável como vice e depois buscar uma eleição numa cadeira maior, vamos dizer assim, não, né, não como vereador, eventualmente deputado, seja estadual, federal? Teve a experiência, né? Qual foi a tua avaliação para tomar essa decisão? Não sei se tu pensou isso. Não, Diógenes, assim, ó, hoje podemos dizer que eu estou 5 anos nessa carreira política. Sim. Nesses 5 anos, eu já corri 3 eleições. A primeira como vice-prefeito, a segunda que eu vim como... Hoje eu sou suplente de deputado estadual. Ah, tu concorreu como deputado? Concorri, hoje eu sou suplente de deputado estadual. Legal. E essa última agora como vereador. E nesses últimos dias nós fomos sondados. Mas aí tu não me contou isso, né? Aí eu tô aqui pensando, não tinha esse pedaço da história, pô. Exato. Foi uma falha minha de ter passado também por esse. Sim, entendi. Mais esse sufrágio, né? Entendi. Como candidato a deputado estadual. E também, né, trouxe muita experiência. Sim. E agora, né, fui cogitado por alguns integrantes, pessoas próximas a mim, para mim vir também como agora na condição de candidato a deputado federal. Sim. E particularmente não estava nos meus planos. É que a quarta eleição seguida, exatamente, né? Então, querendo ou não, assim, Diógenes, uma campanha desgasta, gente. Tanto fisicamente e principalmente emocionalmente. Então, assim, hoje assim, eu me sinto um pouco cansado, né? A gente já sair desse processo eleitoral, já estamos trabalhando ativamente. Sim. Porque eu não me elegi vereador para cumprir tabela. Nós estamos lá para trabalhar. Se hoje tu vai na Câmara Municipal de Navegantes às 7 horas da manhã, já pode bater no gabinete do vereador Van Carlos, ele está lá. Gosta de chegar cedo. Ele já está lá trabalhando lá, já estamos analisando as pautas, organizando a nossa agenda. Então, nós estamos ali por um compromisso. Eu tenho um propósito. E com a chegada agora desse pleito eleitoral para deputados, governador, senador e presidente da República, né, surgiu essa possibilidade e, particularmente, eu fiquei até surpreso, né, por essa possibilidade
mas assim, particularmente, eu não está nos meus planos. Sim. Agora, se o partido achar que eu deva participar do pleito eleitoral, nós podemos analisar um cenário, Claro. porque hoje, assim, a gente fazendo uma breve análise da situação, o que eu estou observando, Diógenes, e principalmente o Maurício, que tem esse grande conhecimento nesse cenário político. Está se apresentando muitos candidatos a deputado estadual. Sim. E federais são poucos. Sim. Pouquíssimos. É verdade. São poucos. E uma crítica severa que eu faço, Diógenes, na nossa região da Anfre, porque a nossa região da Anfre, ela tem quase 700 mil votos. E nós temos muito poucos representantes no nosso legislativo. Faz tempo que não tem. Um 100%. Exatamente. Nós temos 2 deputados estaduais e um deputado federal que não é da nossa região. Que Sim, mas... né, é um deputado que ele colheu voto no estado inteiro, né? E então se elegeu, mas né, ele não tem aquele DNA da nossa região da Anfre. E isso me incomoda muito, entendeu? Incomoda, mas assim, como nós estamos ali, né, ativo, próximo da comunidade, eu analiso esse contexto todo e eu tiro a seguinte conclusão, Diógenes. O fluxo migratório para a nossa região é muito grande, principalmente da região oeste. Então, todos esses trabalhadores que deixaram a sua localidade e vieram para Navegantes, hoje estão residentes e domiciliados em Navegantes. Mas na hora do voto, eles votam nos candidatos à sua terra de origem. Sim. Mas só que eles estão usufruindo da estrutura pública do nosso município. Sim. E é isso isso foi uma das minhas principais pautas como deputado estadual, realmente sensibilizar, da importância de nós elegermos um candidato, um deputado da nossa região. Porque, querendo ou não, ele vai priorizar a região onde é que é o curral eleitoral. Sim. Ele vai centrar fogo na nossa região. Aí, querendo ou não, se a gente for analisar ali os votos, Navegantes pulverizou muitos votos para fora. E a gente observa hoje, né? Poucos deputados estaduais e federais destinam emendas parlamentares para Navegantes, entendeu? Então, realmente, assim, nós temos que fazer um trabalho muito forte da conscientização do nosso eleitor, não só navegantino, como nosso eleitor da nossa região da Anfre, para que realmente eles acreditem e votem nos candidatos da nossa região. Sim. Porque certamente, né, nós elegendo esses nossos representantes, né, obviamente, né, a destinação de emendas, tanto a nível estadual como a nível federal, vai ser maior e a gente pode cada vez mais melhorar a nossa infraestrutura da nossa região. Com certeza. Interessante. Realmente, existe um buraco. Quantos votos tu chegou a fazer como deputado estadual? Eu fiz 3.840. Era pelo... União Brasil. União Brasil? Exatamente, isso aí. Interessante. Voto, hein? Não, e assim... As pessoas acham que, né... Proporcionalmente, agora veio para... Né, exato. Vereador, e assim, né, Diógenes, se tu for analisar, acho que eu fui um dos poucos candidatos que basicamente peguei voto no estado inteiro. Até pelo fato da minha trajetória no Corpo de Bombeiros. Então, em algumas unidades dos bombeiros, nas demais regiões do estado de Santa Catarina que me conhecem, né, Mondaí, vou citar um exemplo, colhi 2 votinhos em Mondaí. Nunca fui em Mondaí, mas 2 pessoas acreditaram o seu voto. Que são amigos ou alguém da tua trajetória. Exatamente, né? Então,
é um cenário bem interessante, né? O mapa de votos que eu recebi, que realmente assim foi bem interessante. Legal. Ivan Carlos, quais seriam hoje os principais desafios de Navegantes? Uma cidade que cresce tanto, né? O que você percebe assim, para onde o crescimento está indo e quais seriam hoje os principais desafios do município de Navegantes? O Maurício, o progresso de uma cidade, ela traz benefícios, né? Mas ela também traz consequências. E assim, ó, desde o início da nossa gestão, nós estamos tendo um trabalho muito forte e a gente não consegue vencer justamente as filas nas creches, nas escolas e no atendimento da saúde. A gente já construímos novas escolas, ampliamos novas salas e a gente realmente não consegue atender ao grande número de crianças, de famílias que estão chegando em Navegantes e, querendo ou não, eles precisam do atendimento, né, do suporte da Secretaria de Educação e, consequentemente, da Secretaria da Saúde. Então, está sendo dois desafios muito grandes em Navegantes, a gente realmente conseguir atender essa demanda crescente, né? Como falei, tudo é uma consequência do progresso da cidade. Acompanhando esse processo, nós também temos a questão habitacional. Hoje, o aluguel, né, de qualquer residência na Navegantes é muito alto devido à grande procura. E nós temos que realmente trabalhar muito também em políticas públicas sobre habitação. Tentar trazer aí tentar trazer não, fazer com que o município faça adesão nesse programa Minha Casa Minha Vida, né? Ofertar moradias populares para justamente a gente poder atender, né, esse déficit habitacional que é muito grande hoje em Navegantes. E o que a gente observa é que em Navegantes, o metro quadrado de Jorge de Souza está muito grande, muito caro, perdão. A especulação imobiliária em Navegantes é muito forte. Sim. Né? Então, consequentemente, hoje, naturalmente, essas pessoas elas estão agora buscando terrenos no interior do município. E, querendo ou não, Navegantes também tem bairros agrícolas. A agricultura de Navegantes também é muito forte. E, querendo ou não, esse processo ele está incentivando essa população a migrar para essas regiões, né, que era considerado até no zoneamento da cidade como zona rural. Tem bairros que nós tivemos agora que na revisão do plano diretor já transformar em zona urbana, porque ele já perdeu toda a característica de zona rural, entendeu? Então isso vem nos preocupando bastante, essa questão da habitação e, querendo ou não, também está incentivando as cidades vizinhas. Sim. Então a gente vê que Ilhota, por exemplo, está abrindo vários loteamentos, Penha, Pissarras. Então são pessoas que hoje estão morando nas cidades vizinhas para trabalhar em Navegantes. E hoje, assim, fazendo esse raio-x de Navegantes, são esses, juntamente com a segurança pública, o saneamento. Que é o papel do município. Exatamente. Então tudo está. É uma questão de saúde pública. Exatamente. Está tudo um amarrado ao outro, né? E até falando também na questão do saneamento, a Navegantes ela tem um agravante, porque nós não temos uma fonte de tratamento de água de Navegantes. Navegantes é muito refém de Itajaí. É Itajaí que fornece água tratada para Navegantes. E então nós estamos agora desenvolvendo os projetos
para fazer a captação da água do Rio Luiz Alves, Sim, para fornecer água potável para a nossa população, para justamente Navegantes não ficar refém sim, somente de Itajaí. sim. Então, também isso é um outro desafio muito grande da nossa gestão. É um investimento muito caro, Ah, não é barato. não é barato esse investimento, mas É necessário. se faz necessário, né? Porque realmente, com esse crescimento da cidade, nós temos que justamente achar outras formas de captação de água, tratar para justamente a Sim. gente fornecer essa água potável aí para a nossa população. É aquela coisa que já dizia o pai do Peter Parker, né? Com grande responsabilidade, grandes poderes e grandes responsabilidades. Vocês Verdade. conseguiram trazer Transformar. um resultado, aumentou. Você e o prefeito, naturalmente, na primeira gestão, aumentou o resultado de entregas para a população, de coisas que, pelo jeito, eram históricas, né? E aí começam a surgir outras demandas do mesmo nível, né? Isso é verdade. E tem que ter entregas, né? Sim. Mas é muito legal tu ter essa visão aí, e me parece que tu não quer mais sair de Navegantes, né? Pelo que eu percebi, né? Não pensa mais em mudar, então. Olha, Diógenes, Ele quer mudar Navegantes. Tem que mudar de Navegantes. exatamente. Exato. Assim, eu tenho um compromisso muito grande com Navegantes, né, Diógenes? Por quê? Foi em Navegantes onde nasceram os meus filhos. Em Navegantes que estão nascendo os meus netos. Então eu quero uma Navegantes próspera para justamente os meus filhos empreenderem e crescerem junto com Navegantes. Então, por isso, essa nossa dedicação, esse nosso carinho pelo município, para que justamente, né, Navegantes sempre ela se desponta nesse cenário aí, através de investimentos, através de inovações, para que seja uma cidade de grandes oportunidades, né, para as nossas futuras gerações. Sim. Então, eu particularmente, eu sou uma pessoa, eu sou um grande entusiasta de Navegantes. Sim. E assim como a gente, voltando a falar, vai ser construída agora a segunda pista de carga no aeroporto. Então, se hoje a movimentação de mercadorias e navegantes já está grande, você imagina com a finalização da pista de carga do aeroporto. Aí nós vamos ver o que é a movimentação de mercadorias circulando só dentro do nosso município. E o cenário que apresenta para nós levantando a cabeça de Diógenes e olhando para frente, é o mais positivo possível. Sim. Agora, nós como gestores públicos, né, legisladores, nós temos que estar esse olhar atento para que Navegantes tenha esse crescimento ordenado. Uhum. Né? Porque se tu perder a mão nesse processo, para corrigir... difícil. É difícil e é um preço muito caro que se paga. Mas como é que está o plano diretor lá? É atualizado? Sim, conseguimos também. Uhum. Para tu ter ideia, o nosso plano diretor é de 2009. Nossa. A nossa cidade, ela não estava só engessada na questão da abertura das empresas. Sim. Hoje, até então, em Navegantes, tu não conseguiria levantar um prédio acima de 12 pavimentos. Então, não era interessante para as construtoras fazer um mega empreendimento em Navegantes. Tá certo, nós temos o aeroporto que ele proporciona um limitador de altura. É um gradiente que se cria na cidade, né? Quanto mais afastado do aeroporto, mais aumenta a projeção vertical da edificação, entendeu? Mas a cidade ela estava ali estagnada, né? Era só, independente do bairro, era só 12 pavimentos. Então nós colocamos a mão nesse plano diretor, chamamos a todas as entidades públicas e privadas, né? E realmente fizemos uma força-tarefa, fizemos todas as audiências públicas, né, como se prevê na revisão do plano diretor, e conseguimos, né, aprovar esse novo plano diretor, onde mudou essa questão do zoneamento da cidade, que isso também foi muito importante. Alguns bairros
não poderia ser instalado em empresas, porque justamente o plano diretor antigo fazia sérias restrições para aquelas áreas. Então, esse estudo, né, a gente pode fazer uma reavaliação no nosso município Sim. todo e apresentar um novo plano, né, onde está dando essa possibilidade das empresas virem e se instalarem Se desenvolver. e se desenvolver no nosso município. Legal, legal, legal. Indo agora para os momentos finais aqui do nosso bate-papo sobre navegantes com o nosso entrevistado Van Carlos. Van Carlos, por que você falaria hoje que vale a pena entrar na política depois desses 5 anos, né? E uma última pergunta também, já emendando. Como é que você projetaria uma Navegantes com o teu olhar, né? Claro que você é super parceiro do prefeito Liba, né? Mas como é que seria uma Navegantes projetada com o teu próprio olhar? O que Bom, você mudaria para melhor? Bom, Ou Maurício, acrescentaria, né? Eu acrescentaria, Não. exatamente. assim, Maurício, hoje a política e os políticos, a população no modo geral, né, eles têm realmente uma percepção, uma imagem muito negativa. E eu tenho essa preocupação de realmente, principalmente, incentivar os jovens a se interessar pela política. Porque A nova geração. a nova geração, eu vejo que eu tenho esse discernimento que a política, ele é um processo, Diógenes, que ele tem que ser renovado. Sim. Renovado. Para mim, política não é carreira, não é profissão de carreira. Eu já estou aqui há 5 anos, né? Vou esperar mais 3 anos ali, né? O futuro a Deus pertence e, né, não sei se eu coloco meu nome à disposição, mas se eu não querer um outro pleito eleitoral, eu vou incentivar, né, esse time do União Brasil e Navegantes, né, para a gente começar a identificar essas potencialidades, essas pessoas novas, para justamente a gente incentivar, porque em qualquer segmento da nossa sociedade, todos eles estão intrinsecamente ligados à política. Nós não podemos renegar isso, né, Diógenes? Sim. Tudo. Então, a política, ela tem um papel fundamental na vida do nosso bairro, da nossa cidade, do nosso estado e no Brasil no todo. Então, nós não podemos renegar, né? E nós temos que realmente fazer essa renovação. Me fez lembrar agora uma passagem em casa, que assim que eu fui convidado para ser candidato, o primeiro convite foi para mim ser vereador. E eu fiz uma reunião com os meus filhos em casa e fui escutar a opinião deles. Porque eu penso assim, ó, se eu não tenho o voto da minha família, com que cara eu vou pedir o voto de outras pessoas? É o primeiro apoio, né? É o primeiro apoio, é a nossa base. A nossa base é a nossa família. Então, quando eu tive a aprovação da minha família, né, eu deitei e comecei a conversar com a minha esposa. Eu falei assim, ó, eu não vou entrar na política, porque eu prezo muito pela amizade. E eu sei que se eu entrar na política, eu vou perder muitas amizades, porque se a gente cria uma perspectiva, e se a gente não atende essa perspectiva, né, a pessoa não sabe distinguir o cidadão Van Carlos e o político Van Carlos, né? Aí eu disse para minha esposa, não, amanhã eu vou lá no diretório, eu não vou aceitar o convite. Aí a minha esposa, ela olhou para mim e disse assim, ó, Van Carlos, enquanto pessoas boas não ingressarem na política, o mal sempre vai se perpetuar. Vai, entra. Então, é esse sentimento que eu quero passar para essas pessoas. Pessoas de bem que ingressem na política com sangue novo, com ideias novas, com sangue no olho, que querem trabalhar, que visam, Diógenes, o bem da coletividade. Sim.
Isso é o princípio basilar de um político. Ele tem que primar pela coletividade e não só visar seus interesses particulares ou principalmente seus interesses corporativos. E esse trabalho que eu venho fazendo, que eu venho incentivando, eu tive a oportunidade de apresentar o projeto da Escola do Legislativo em Navegantes, aprovamos a escola, e essa Escola do Legislativo, Diógenes, vai ser uma grande ferramenta onde nós vamos trabalhar na rede municipal, na rede estadual e na rede privada a política. Sim. Levar esse assunto para os jovens, para eles já terem esse conhecimento, eles terem esse discernimento do que é a política, porque é dali, eu tenho absoluta certeza que é dali que essa semente que nós vamos plantar ali, que ali vai nascer grandes políticos, né? Tanto para Navegantes, como para Santa Catarina, oxalá também para o nosso Brasil. Então eu sou uma pessoa assim, muito otimista, é esse legado que eu quero deixar lá para Navegantes, é justamente incentivar essa juventude a se engajar na política, a gostar, a se interessar nesse assunto, para justamente a gente ter essa renovação. Essa renovação política interessante. A política ela não foi feita para se perpetuar de avô para pai, de pai para neto, né? Ela tem que ter essa renovação constante. Um exemplo disso foi Navegantes, né? A partir do momento que o Liba e o Van Carlos ingressaram, duas pessoas, um empresário e um bombeiro militar, nós inovamos Navegantes. Deu certo. Deu certo. Todo mundo pode ir lá, todo mundo pode hoje pegar o seu carro e ir Navegantes, todo mundo pode acessar o portal da transparência do município e analisar os números de Navegantes. Analisem Navegantes de 2019 e analisem hoje Navegantes no exercício de 2025. Sim. É nítido, né, a evolução do município. Então, tendo pessoas realmente comprometidas com o bem do município, o desenvolvimento do município e da comunidade, realmente tudo prospera. Sim. E exatamente... O exemplo carrega, né? Exatamente. É isso aí que eu desejo, é isso aí que eu almejo, Maurício. Eu estou muito indeciso no meu futuro político. Eu estou muito indeciso. Mesmo com tanto convite? Mesmo aceitando o convite. Aí é que fica. Exato, né? Mas assim, ó, eu quero tomar uma posição concreta após os resultados dessas eleições, né, que vão ocorrer ano que vem. Vai ser um termômetro, né? Exatamente. Para muita assim, coisa, para muita gente. Eu tô muito otimista com a União Brasil, né? Agora com a federalização, né, PP, do União né? Brasil com o PP, com a União Progressista, Virou uma grande força nacional. Exatamente, criou uma grande envergadura. Muito forte. Então eu estou vendo com bons olhos e dependendo o resultado dessa eleição, aí realmente eu quero me posicionar. Mas, particularmente, o Van Carlos, ele está priorizando as eleições municipais daqui a 4 anos. Eu não estou vislumbrando essa que vem pleitear um cargo para deputado federal, deputado estadual, né? Realmente não está nos meus planos. Mas, exatamente, mas se o partido achar necessário, né, a gente coloca, porque eu não sou de correr de uma boa briga. Então, a gente vai para frente. Show. Legal. A próxima entrevista vai ser Navegantes, então. É isso. Pronto. Tá Van Carlos, muito obrigado pela tua presença. Foi um prazer te conhecer, a tua trajetória é muito bonita. Tenho certeza que tu já deu certo na política e com certeza vai ter muita entrega para a população em geral, não só Navegantes, né? Que no final, quando a gente faz o bem, a gente faz o bem coletivo, né? Às vezes nem enxerga onde, né? Então, desejo muita sorte
A casa está aberta aqui, agora tu conheceu o nosso escritório. Aqui tu pode vir quando quiser. E obrigado Não, por tudo. eu que agradeço, né? Agradeço principalmente ao Maurício, né, por ter oportunizado já a nossa segunda, Exatamente. a nossa segunda entrevista, né, Segunda Maurício? Então, entrevista. nós já tivemos a Obrigado. oportunidade, né, de ter essa conversa, né, bem tranquila, né? Sim, Então, sim. e isso é um clima bom a gente poder conversar, expor. Mas, novamente, assim, agradeço de coração, Maurício, agradeço de hoje ter oportunizado esse Imagina. momento aqui. E estamos lá em Navegantes, lá. Vou te visitar lá no teu gabinete. Com certeza, eu não quero só estender o convite aos amigos, mas todos que estão nos acompanhando, Ótimo. querer visitar de Navegando, nós vamos ficar lá de portas abertas, aguardando. Invista em navegantes, né? Invista em Hashtag navegantes. Invista em navegantes. Exatamente. Muito obrigado. Valeu, gente. Obrigado e acompanhe aí a próxima entrevista. De Teles TV. Até mais. Tchau, tchau.